Este é o vídeo de apresentação das modificações que realizamos na integração do Genesis com NGSpice, faz parte da entrega 2. Nós fizemos as modificações propostas pelo professor no feedback da entrega 1, incluindo algumas das funcionalidades novas requisitadas. Primeiro, vamos apresentar a questão dos connections. Na entrega 1, a gente utilizava um método de conexão chamado InsertAtRank, que era interno à integração. E para a segunda entrega, nós passamos a utilizar o padrão do Genesis. Com isso, a gente teve dois grandes problemas. O primeiro deles é que a gente precisa conhecer qual que é o pino do componente que está sendo conectado ao nó. E as interfaces disponíveis nos permitiam informar em qual pino do nó a gente queria conectar. Ou a gente faz a alternativa que a gente acabou utilizando, que é informar o port do componente que a gente quer conectar, mas a gente precisa fazer esse new connection para poder fazer isso da forma que a gente queria. Além disso, outro grande problema que a gente teve é que o InsertAtRank, além de fazer a conexão dos pinos, também informava ao compilador, ao runner, informações importantes para a compilação com relação a quais nós estão conectados os componentes. E da forma que está estruturado, uma vez que o GetConnections nos dá um Connection Manager e não faz por si, o GetConnections não faz a conexão do pino em si, a gente precisa chamar uma outra função. A gente precisou achar alguma forma de informar o Spice Runner quais são os nós em que o circuit está conectado. Para isso a gente utilizou uma callback. Essa callback é informada ao runner quando o Spice Circuit seta o próprio runner. Assim a gente garantiu que o runner não tem conhecimento de quem que é o Spice Circuit ainda. Ele tem apenas uma lista de callbacks que, quando ele vai realizar a compilação, ele chama e notifica os circuits para atualizarem os seus nós. Eu gostaria de frisar aqui que, como a gente precisava de informações disponíveis no Connection Manager, no Spice Runner, essa foi a melhor forma que a gente encontrou para passar esse tipo de informação, mantendo a coesão proposta pelo Genesis. A implementação dos plots, ela foi a alteração mais simples que a gente fez nesse trabalho. Na implementação antiga, basicamente o que a gente tinha era que a gente tinha que passar uma string crua para rodar o plot. Isso é ruim por causa que o usuário do Genesis não necessariamente está acostumado com a sintaxe do NGSpice e gera um problema com o NGSpice meio esquisito na questão de interface. Então a alteração a gente fez a seguinte. Agora, no runner, o usuário ele pode chamar essa função que é plotVRelative ou plotv, onde ele vai falar o que vai ser plotado. Na função plotv, ele simplesmente passa uma lista de coisas a serem plotadas, de nodos a serem plotados, e todos eles são plotados no mesmo gráfico.ps. E no plotRelative, ele passa primeiro um nodo que vai ser uma tensão base, e todas as outras tensões são comparadas em comparação com o inicial. Então, basicamente, ele dá a DDP do primeiro nodo com o inicial. Se o usuário, naturalmente, passa GND como a tensão base, ele faz uma chamada sem fazer relative, ele faz absoluta. As funções que a gente usa são variáticas, então você consegue passar um número arbitrário de nodos a serem plotados, não só um par ou um só. Os managers eles foram um pouco desafiadores serem implementados, por causa que a gente precisava fazer uma interação com algo que ia ser rodado depois. A gente pensou em duas alternativas para fazer a implementação, mas a gente optou por uma implementação que usa o conceito de promessas e futures. Basicamente, depois do circuito ser montado pelo usuário, ele vai poder chamar, através do compilador, uma função que é tipo measure peak. Também tem a measure trig tag, mas no peak a gente vai passar para ele um label, que é basicamente o nome da coisa que está sendo medida. A gente vai passar um tipo de medição, que pode ser, por exemplo, max, min ou average, AVG. Ele vai passar a grandeza física medida, nesse caso V de tensão. Ele vai passar o nodo de onde isso está sendo medido e os tempos iniciais e finais da janela onde essa medição vai ser procurada. Essa medição ela já vai retornar uma ponteira para um double, que basicamente é uma promessa. Quando ele retorna isso, ele retorna com um lixo, não tem nenhum valor colocado ali dentro, por causa que essa simulação não foi rodada. Mas uma vez que o runner seja chamado, o máximo vai passar a ter o valor medido, porque uma vez que ele faz run, ele vai parsear um arquivo de saída e extrair esses valores.
Então você basicamente vai conseguir acessar os valores dentro do código C como números mesmo, uma vez que está medido. Então permite que você faça simulações e interaja com valores medidos no seu código, faça matemática, faça álgebra com eles, faça o que você quiser. Agora, para a realização da persistência, a gente precisou fazer uma modificação expressiva no código, onde na entrega 1 a gente utilizava um método init que inicializava todos os campos relevantes no circuito, onde a gente passava informações como resistência, capacitância e informações físicas para as portas lógicas e afim. Então, para poder fazer a persistência, a gente transformou todas essas informações que eram apenas parâmetros na chamada da função init em atributos das classes. Então, para isso, além de setar os atributos, a gente também colocou defaults para todos os atributos que existem nos componentes. E isso permitiu a gente implementar os métodos de save load e de new instance como esperado. Aqui a gente tem, por exemplo, o resistor, a gente tem um float resistance, que é o único atributo relevante para a construção da descrição de um resistor SPICE. E embaixo uma porta NOT, onde a gente precisa informar informações físicas sobre largura do PMOS, comprimento do NMOS e o modelo elétrico, por exemplo. Vou mostrar agora um exemplo do código modificado. O início do código era como era antes, não teve nenhuma modificação nessa questão, na questão da instanciação do runner e na instanciação dos nós. Mas aqui, após instanciar o VP1, que é um vSign, a gente já vê uma mudança, onde a gente tem um set runner agora, um set voltage e um set frac, que setam respectivamente o runner, a tensão e a frequência da onda senoidal. E aqui a gente tem também, usando a nova implementação dos connections, a gente usa o get connections, dá um insert port, e passa o 0 e cria uma nova conexão com um novo EDD. Aqui, esse número aqui não faz muita diferença pra gente. Os outros Ds aqui, os diodos e um capacitor no final para fazer a retificação da onda junto com o resistor. Aqui a gente tem 3 exemplos agora da medição, onde a gente tem um measure peak aqui, onde a gente pega um max out do VDD, que é a onda senoidal, então a gente espera um resultado 12 aqui. Além disso, a gente tem uma média do VM e do VP. A média desses dois, a gente vai subtrair um do outro, do VP do VM, e a gente espera um resultado 12, mas após rodar a simulação eu vou mostrar que não vai ser 12 e tem um motivo. Além disso, a gente tem o plot relative do VM com VP e do GND com VDD. Vou aqui rodar a simulação. E além disso, a gente está salvando o modelo aqui com esse save e salvando no rectifier.gen aqui. Vou rodar aqui a simulação agora. Deixa eu subir isso aqui. Essa aqui é a última execução da simulação. Certo. Agora, a gente tem aqui o max out. Como eu falei, é esperado que fosse o valor de voltage da onda senoidal. A gente setou 12, mediu 11.99, tudo de acordo. O VP-VM resultou em 10,07. Eu vou mostrar aqui o plot para explicar o motivo disso. Além disso, a gente tem aqui o salvamento do rectifier.gen. A gente vê que todos os componentes foram escritos corretamente aqui. Também vou abrir o arquivo para mostrar. Certo. Primeiro mostrando os plots. O plot 1. Esse plot 1 é o da onda senoidal. O max out a gente mediu o max out nela, que foi 11.99, 12. A gente pode ver que ele está bem condizente aqui com o gráfico. Vou mostrar o plot 2 também, que é a onda retificada. Acho que escrevi o nome errado aqui. Acho que é o plot 0. Isso. Certo. Aqui está a onda retificada. Bastante próxima de 12, mas a média, por causa desse transiente, acaba não ficando tão próxima de 12 como a gente esperava, já que a gente está medindo apenas entre o tempo 0 e 1. Além disso, a gente tem também o arquivo gen que foi gerado, com os nodes e com os circuits. Apenas um dos circuits tem valores sendo setados, que é o 1.
onde a gente seta o voltage como 12, que é o diferente do padrão. A gente setou ali a frequência como 60, mas 60 também é a frequência padrão, então não é escrito aqui no arquivo .gen. Além das informações dos nós conectados.